avião aqui. Misericórdia, Deus. Chama o bombeiro, amor. Chama o bombeiro. Vários vizinhos registraram o momento logo após a queda. A aeronave caiu nos fundos de uma casa no bairro Minaslândia. Essas imagens mostram o local em chamas. Este rapaz, que parece ser parente dos moradores, se desesperou. Sai daí, senhor! Sai daí! Calma, senhor! Eu sei, mas ali não dá! Vamos embora, não dá para passar! Os bombeiros chegaram em poucos minutos. O pau tá quebrado. Diz que parece que morreu 3 pessoas. Os 3 ocupantes da aeronave morreram carbonizados. Uma parte da asa ficou pendurada na entrada da garagem. Este pedaço foi arremessado do outro lado da rua. Um policial militar fazia uma ronda no bairro e viu o avião caindo. Nós estávamos no patrulhamento na Cristiano Machado, quando observamos o avião, ele bem alto, dando a entender que estava fazendo acrobacia. Observando, de repente ele começou a cair, ficando de bico, caindo ao solo, explodindo. Com as chamas controladas, foi possível ver os destroços da aeronave. Os peritos tiveram muito trabalho para chegar aos 3 corpos que só foram retirados à noite. Familiares das vítimas estiveram no local. A aeronave, que tinha capacidade para 7 passageiros, levava, além do piloto e copiloto, um tripulante que era piloto da Polícia Civil. O avião seguia para Governador Valadares e caiu a poucos quilômetros do aeroporto da Pampulha. Esta é uma foto da aeronave que caiu. O King Air estava com a manutenção em dia, segundo este documento da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Uma das vítimas era o investigador da Polícia Civil de Minas, Gustavo Toledo, que estava de folga na hora do acidente. Além de ser investigador, ele tinha profissão regular de piloto comercial de avião. Sua situação normal, estava fazendo um voo particular, fora da sua função policial, nada tendo a ver com o encargo policial que também ele tinha. Era conhecido de todos nós, um excelente policial, e infelizmente foi vítima dessa fatalidade, foi a queda da aeronave. Durante a noite, técnicos do CENIPA, o Centro de Investigações de Acidentes Aéreos, chegaram até o local para apurar as causas da queda. Estamos aqui colhendo todos os elementos que podem, no futuro breve, 90 dias é o prazo que nós temos para a investigação, ter uma informação um pouco mais precisa a respeito da circunstância do histórico do acidente. Boa tarde. O avião turbohélice King Air tinha acabado de decolar do aeroporto da Pampulha na tarde desse domingo, quando ocorreu o acidente. Os 3 ocupantes eram pilotos. O comandante do voo era Emerson Tomazini, de 43 anos, o copiloto Carlos Eduardo Abreu e o terceiro era o policial civil Gustavo de Toledo Guimarães, de 38 anos. A aeronave é do Grupo Monte Santo Tavares, que tem 8 empresas, já foi dono do Café Três Corações e do Suco Mais. Os corpos das 3 vítimas ainda estão no IML da capital. Técnicos da aeronáutica coletam dados no local da queda do avião em BH para investigações. Especialistas chegaram do Rio de Janeiro nessa manhã. Junto com o trabalho da aeronáutica, a Polícia Civil deve abrir um inquérito para apurar a causa do acidente. Mas pilotos que viram o que aconteceu e especialistas comentam que o comandante fez uma decolagem americana, que você vai ver agora como é. O piloto acelera para a decolagem e descola o avião da pista, voando rente a ela em rasante, para ao final da pista puxar o manche e fazer uma subida abrupta quase vertical. Com isso, o avião decola com praticamente o dobro da velocidade habitual e atinge a altitude de cruzeiro com cerca de 15 segundos, em vez de demorar cerca de 3 minutos da decolagem normal. O risco, segundo especialistas, é a aeronave estolar, ou seja, perder a sustentação e aí cair, como parece que aconteceu com o King Air, que caiu na capital nesse domingo. Ele se empolgou, ele passou do limite que ele poderia fazer com essa técnica. Há possibilidade também de uma falha mecânica, um travamento de comando, que nesse avião não é uma coisa comum, é um avião muito bom, mas é claro, é possível. A decolagem americana não é uma decolagem normal. Não é uma decolagem que você vai encontrar em nenhum manual de avião. Nos manuais dos fabricantes,
eles dão os perfis, né, de decolagem, sempre uma decolagem ou normal ou curta. Decolagem americana é um jeito diferente, que não é previsto pelo manual nenhum, de você fazer uma decolagem. Normalmente, quem faz isso são aeronaves de demonstração, autorizadas, num dia de demonstração, autorizado por pilotos preparados para isso. É uma decolagem que, por motivos óbvios, tem risco, né? Normalmente não se faz quando tem passageiro a bordo da aeronave, mas é uma decolagem que vários pilotos aí, né, praticam pela emoção ou porque tem gente vendo para demonstrar alguma habilidade que ele entenda que tenha, né? Uma fotógrafa registrou a queda do avião, que mostra que ele realmente caiu de bico para o chão. Você vai ver as fotos e ouvir os comentários feitos em radiofrequência por 2 pilotos logo após o acidente. O primeiro estava abastecendo no aeroporto da Pampulha e viu a queda do King Air, e o outro disse que conversou com o pessoal da torre. Eu vi ele decolando, ele decolou, tal, tirou do chão, foi na decolagem americana. Aí ele foi na decolagem americana, deu um puxadão, cara, subiu lá em cima, foi, quase estolando assim, ele desceu o nariz, foi para a esquerda, aí ele já foi descendo, perdendo altitude, aí parece que ele tentou recuperar e o avião começou a entrar em parafuso. Entrou em parafuso, caiu, começou a descer em espiral e caiu, velho. Decolaram na decolagem americana, falei com o pessoal da torre agora. O controlador está de choque lá e falou que estava na cara que o avião ia estolar. Estolou e desceu em parafuso até o solo, explodiu. Bom, agora nós vamos ao vivo para o local da queda do avião, no bairro Minaslândia, zona norte da capital, onde está a repórter Etel Correia. Boa tarde, Etel. Que informações você tem aí dos corpos dessas vítimas do acidente? Boa tarde, Laura. Olha, de acordo com a Polícia Civil, os corpos continuam no IML, ainda sem uma identificação oficial. Parentes estiveram lá hoje pela manhã, mas não foi possível essa identificação visual por causa do estado de carbonização dos corpos. Por isso, serão feitos agora exames de arcada dentária. E se ainda não for possível essa identificação, então acredita-se que seja feito aí o exame de DNA, embora não haja uma divulgação oficial disso. Laura. Obrigada, Etel. Já então a gente volta com você para saber informações sobre os moradores aí dessa área atingida pela queda. Até já. 2 policiais civis se envolveram numa briga com outras 3 pessoas na saída de uma boate em Nova Lima na noite desse domingo. Teve tiros e agressões. Vejam as imagens. Um dos policiais com a arma na mão discute com os 3 jovens que tentam agredir o outro investigador. Ele é ameaçado e atira para o alto. Depois aponta a arma para os jovens, que são agredidos com chutes e coronhadas. O outro policial civil e um dos jovens caem no chão em luta. Não dá para ver, mas é possível escutar outro tiro. Um dos jovens também está armado e é perseguido pelo policial, que o obriga a deixar o revólver no chão. O policial recolhe a arma, mas a briga continua. Um dos policiais fica caído no chão, o outro atira nos pneus do carro que sai em alta velocidade com os 3 jovens. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, os policiais são os investigadores Obílio Pereira e Glaicon Severino, que foi socorrido e levado para o Hospital João 23 com ferimentos leves. Os outros envolvidos fugiram em direção a Nova Lima e ainda não foram identificados. A segunda-feira de greve de motoristas e trocadores começou com estações de ônibus fechadas em Belo Horizonte. Na de Venda Nova, passageiros que vinham de bairros para pegar o MOVE para o centro ficaram sem transporte. Cadê os ônibus? Vão ou não vão passar? É o que todo mundo estava se perguntando no entorno da estação Venda Nova. Aí foi só olhar para o terminal vazio para saber que os passageiros ficaram na mão. Foi pego de surpresa, não teve nenhum tipo de comunicação. Agora eu vou tentar ver se eu consigo uma carona para chegar até o centro de Belo Horizonte. Teve quem desistiu e foi esperar um outro ônibus que estava circulando, mas de volta para casa. Uma falta de respeito com a gente, não tem saída. Por que não avisaram que ia ter a paralisação, que a gente não tinha saído nem de casa não, hein? O batalhão de choque da PM estava a postos. Fiscais da BH Trans também ficaram na entrada da estação.
Algumas linhas alimentadoras que normalmente entram para deixar os passageiros seguiam direto para a estação Vilarinho. E olha como ficou por lá, tudo cheio. Gente que saiu cedo para o trabalho ainda estava mofando no meio da manhã, à espera do transporte. É difícil, né? Que normalmente já é um atraso total aqui, né? Agora piorou. Acaba atrapalhando o usuário, né? Que fica prejudicado. Quem correu para o MOVE precisou de muita paciência para encarar o horário reduzido dos coletivos. Chegar atrasada, tem cliente agendado. Eu, por exemplo, tenho um médico 9 horas, saí de casa 7h15, agora estou aqui até agora. Quem foi atrás do metrô se embolou no meio desse tumulto todo aí. O pessoal está saindo do MOVE, está vindo todo pro metrô, então está sobrecarregando o metrô. E a situação do metrô hoje não está, né, das melhores. Na estação São Gabriel, mesmo com a movimentação mais fraca, havia passageiro perdido, atrasado. Fico revoltada de sair de casa cedinho e ficar até agora rodando para pegar ônibus. Começar a semana assim ninguém merece, né? Quem tinha que pegar ônibus na região do Barreiro também encontrou as estações fechadas nesta manhã. Na estação Diamante, alguns passageiros aguardavam pelos ônibus desde as 5 da manhã. Às 9, ainda tinha muita gente com a intenção de chegar ao trabalho. Os coletivos das linhas que ligam o Barreiro ao centro de Belo Horizonte estavam parados do lado de fora. Uma segunda-feira de deixar qualquer um de mau humor. Péssimo. Péssimo. Desde 6 horas que eu estou aqui, não tem ônibus. Nossa, 6 horas. Desde agora já vai dar 8h30, 2h30 aguardando alguma coisa. O jeito foi avisar o patrão que não dava para chegar. Aqui é a estação da parada. O chefe de Welker disse que iria buscá-lo. Já o do Claudinei não liberou o funcionário e ainda falou para ele esperar até um coletivo aparecer. Chega lá, chegar até 5 horas da tarde, tem que chegar lá. Eu espero que ia ter 3 horas. Você vai esperar que até 3 horas da tarde? Eu vou. Tem família para cuidar, conta para pagar. Nesta outra plataforma, também na região do Barreiro, portas trancadas. Tudo vazio. A estação do Barreiro, por onde passam cerca de 400 ônibus por dia, foi fechada por volta das 7 da manhã. Antes deste horário, apenas 2 coletivos partiram para o centro de Belo Horizonte. Os motoristas cobram o pagamento da participação nos lucros e resultados. O sindicato da categoria informou que ainda não houve acordo com as empresas. A gente pede, inclusive, desculpa a população, né, para poder compreender a situação nossa dos rodoviários. Se, porventura, não tiver acerto nenhum e um compromisso das empresas, vai continuar assim. O Sindicato das Empresas disse que encaminhou ao Sindicato dos Trabalhadores o pedido de adiamento do pagamento da participação nos lucros e resultados. Os empresários alegam que estão perdendo dinheiro com o atual sistema de contratos com o poder público. Então, o Sindicato dos Patrões pediu ao BH Trans um estudo detalhado da situação econômica e financeira dos contratos, mas aguarda ainda uma manifestação oficial para saber o que vai fazer. Terminou com 2 mortes a rebelião no presídio de Governador Valadares nesse fim de semana. O motim durou mais de 24 horas. Começou durante o horário de visitas na manhã de sábado. A rebelião começou durante o horário de visitas. Familiares dos presos contaram que houve um desentendimento entre um detento e alguns agentes penitenciários. Esse teria sido o motivo para o início do tumulto. Já os agentes disseram que o motim teria sido planejado. O telhado foi destruído pelos detentos, colchões incendiados. O lugar foi cercado pela polícia. A todo momento, corre-corre do lado de fora. Lá dentro, os agentes e militares se protegiam e tentavam conter os presos. Muito fogo e fumaça saíam do interior da cadeia. Os bombeiros foram acionados. Militares do Grupo de Ações Táticas Especiais entraram para negociar com os presos. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, o presídio, com capacidade para 290 pessoas, abrigava 829 detentos. Eles querem providências em relação à estrutura da cadeia. Acho que as condições são realmente um pouco complicadas. Já há algum tempo, o próprio presídio tem preocupado com isso. Se nós pegamos esse guarda aqui, nós matamos mesmo, tá? Mas aquele notebook seu, só quer travar nós bem, nós é ser humano, rapaz. Nós é bicho doido.
Do lado de fora, parentes dos detentos entraram em confronto com a PM. Os militares revidaram usando spray de pimenta, bombas de efeito moral e tiros com balas de borracha. Um preso caiu do telhado e foi socorrido pelo SAMU. Outros 5 foram jogados do alto do prédio por outros detentos. Até o início da noite, um acordo não havia sido feito. A madrugada foi menos tensa. Logo pela manhã, os detentos subiram novamente ao telhado com um pano branco nas mãos, dizendo que iam se entregar. E minutos depois, a cadeia estava novamente dominada pela polícia. Um detento bastante machucado foi um dos primeiros a deixar o presídio. Os presos serão transferidos de Governador Valadares, alguns ficarão na penitenciária aqui mesmo, outros para Teófilo Otoni, Juiz de Fora, e os familiares serão informados para os locais onde serão transferidos os presos. Os secretários de Defesa Social e Administração Prisional estiveram na cidade. O presídio ficou destruído. As celas, os corredores, o pátio. Do lugar onde funcionava o almoxarifado, nada sobrou. Os corpos dos 2 homens mortos durante a rebelião foram levados para o IML da cidade. Olha, essa transferência de presos é só uma transferência de problemas, porque a gente sabe que não há vagas disponíveis no sistema prisional em Minas. Complicado. Um carro caiu dentro do córrego em Barbacena depois de ser perseguido pela polícia na tarde de sábado. Os militares contaram que faziam patrulhamento e viram o veículo passar em alta velocidade. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais seguiram o Gol e fizeram sinais para que o motorista encostasse o carro. Mas ele fez uma conversão perigosa e entrou na contramão de uma rua. Um dos passageiros desceu do veículo em movimento e fugiu. O Gol acabou batendo num carro, atingiu a mureta de proteção e caiu dentro do córrego. O condutor de 43 anos e um passageiro de 18 foram resgatados pelos bombeiros. O motorista foi preso por direção perigosa, embriaguez ao volante e por estar com a habilitação vencida. Bandidos tentaram arrombar caixas eletrônicos com maçarico na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os criminosos largaram para trás um pé de cabra e o maçarico usados para tentar arrombar os caixas eletrônicos desta agência do Banco do Brasil no bairro Ouro Preto. Segundo a polícia, nada foi levado, mas os bandidos fugiram antes da chegada da PM. Foi feito acionamento por meio do sistema eletrônico do próprio banco. Após o acionamento, aí a viatura chegou no local aqui, ainda estava até com fumaça no interior do banco, e os suspeitos evadiram aí num caminhão baú pequeno. Esse caminhão, inclusive, tem informações que ele foi usado já em outra tentativa de caixa eletrônico. Quando a polícia chegou até a agência, descobriu que os bandidos já tinham estado aqui em outra oportunidade. Eles tentaram arrombar esse caixa eletrônico que está desativado, mas ainda tem as marcas do corte feito pelo maçarico. A perícia esteve no local e recolheu os equipamentos. A polícia vai usar as imagens da agência para tentar identificar os suspeitos e o veículo utilizado na fuga. Voltamos a falar sobre o acidente com o avião King Air que caiu sobre uma casa no bairro Minaslândia, em Belo Horizonte, matando 3 pessoas. Desde agosto de 2014, essa foi a 7ª ocorrência de pouso forçado ou queda na região metropolitana de BH, mas a primeira com mortes. Por sorte, ninguém em terra foi atingido. Mas moradores contaram o pânico que viveram na tarde desse domingo. A rua amanheceu cheia de curiosos. Um dia depois do acidente, os destroços do bimotor ainda estão amontoados do lado de fora do terreno. E a tragédia é comentada entre os vizinhos. Muitos ouviram o barulho e chegaram a ver o avião cair. A gente viu o avião subindo. Depois ele começou a retorcer assim, fazendo aquele barulho, e foi descendo. Tinha um barulho muito forte. Quando eu vi, o avião estava descendo a mais ou menos 50 metros do chão, de ponta. Ele caiu e explodiu imediatamente. No acidente morreram o piloto, o copiloto e o tripulante. Eles foram identificados como Emerson Tomazini, de 43 anos, Carlos Eduardo Abreu, de 38, e Gustavo Toledo Guimarães, também de 38 anos, que era policial civil e estava de folga. Dona Maria e seu José são os donos do terreno onde o bimotor caiu. Eles estavam em casa na hora do acidente e escaparam por pouco. Só vimos o avião, né, subindo, ele não planeava, né, não fez isso, só subindo, e daí a pouco ele começou a descer em parafuso e caiu dentro do nosso quintal e pegou fogo. Quando eu vi que ele ia cair, o que eu fiz? Saí correndo.
Saí correndo pro fundo do quintal, que eu estava mais cá em cima. E minha esposa estava no fundo do quintal. Aí o que aconteceu? Ela veio de encontro comigo e virou para mim. Aí nessa corrida, acho que eu não dei 3 passos correndo. Ele bateu na rampa e explodiu. Um estrondo muito forte, pegou fogo na hora, mas uma fumaça muito preta e tóxica, né? Crianças e adolescentes que jogavam futebol neste campo na tarde de domingo também se assustaram com o que viram. Eu escutei um barulho, olhei para cima, o avião estava caindo, eu saí correndo, subiu um fogão preto. Nessa manhã, técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, vasculharam o local e recolheram no meio dos destroços peças que sobraram da aeronave. Os técnicos já encontraram a caixa de gravações do bimotor. A expectativa é de que as conversas registradas possam ajudar a esclarecer o que aconteceu, se houve uma falha mecânica ou erro humano. O material será encaminhado para Brasília e vai passar por perícia. Depois que a gente começa a analisar a parte operacional, a parte de manutenção, os destroços, as filmagens, as gravações, aí sim a gente consegue estabelecer uma linha de investigação e começam a surgir algumas hipóteses. Então é muito cedo ainda para a gente falar em hipótese. Bom, a Etel Correia continua lá no Minaslândia e traz para a gente agora as informações ali do local do acidente. Etel, qual é a situação por aí agora? Pois é, Laura, continua o trabalho da perícia. O Valdir vai mostrar para vocês, olha, os técnicos do CENIPA estão ali, olha, mexendo nos destroços, onde há um caminhão, a gente vê ali, olha, tem um guincho que vai puxando ali as peças. E nesse momento, além dos peritos da CENIPA, também estão peritos da Polícia Civil, que ajudam no trabalho, e chegaram há cerca de 1 hora os bombeiros. Olha, aquele rapaz lá de capacete vermelho, um dos bombeiros, eles estão usando equipamentos especiais para cortar as peças maiores que estão no meio dos destroços. Isso porque ficaria difícil, do tamanho que elas ainda estão, colocá-las em cima do caminhão. Elas serão transportadas para um local próximo daqui, um local seguro, onde serão feitos ainda alguns exames nessas peças, até que aquilo que for necessário será então enviado para Brasília. A movimentação é muito grande na região, os curiosos continuam, Laura, e todo mundo aqui ainda impressionado, como a gente mostrou aí na nossa reportagem, com a destruição. Vou pedir ao Valdir para mostrar, daqui do alto a gente vê parte da cozinha, onde estava uma mulher fazendo pães na hora do acidente. Foi exatamente ali no pé daquela parede, Laura, que o avião bateu. Essa parede fica ao lado de uma igreja, ela faz divisa com uma igreja, e ali havia uma mulher fazendo pães na hora do acidente. Ela me contou, não quis gravar a entrevista, mas ela me contou que ficou debaixo dos destroços, debaixo de muitos tijolos, e conseguiu sair correndo e buscar a ajuda do filho dela. Ela teve alguns ferimentos, mas passa bem. Por enquanto, então, o clima é de expectativa aqui. Não se sabe a que hora o trabalho termina. Não se sabe quando o casal, seu José e Dona Maria, que vive nessa casa aí, quando eles poderão voltar. Obrigada, Etel. Como eu falei, foi muita sorte ninguém ter sido ferido gravemente ou morto em terra nesse acidente de avião. Bandidos invadiram e furtaram quase tudo de uma loja de celulares em Sabará, na região metropolitana da capital. O dono decidiu demitir os funcionários e fechar as portas. Na loja não sobrou praticamente nada. As vitrines foram quebradas. Segundo testemunhas, 3 criminosos arrombaram a porta de aço durante a madrugada e reviraram o estabelecimento. Mais de 100 aparelhos celulares, chips e modems foram levados. Um prejuízo que, segundo o proprietário, ultrapassa os R$50 mil. O dono diz que foi o segundo furto em 2 meses na mesma loja. Um dos vizinhos falou que viu bem um dos rapazes, que era um rapaz que trabalha em determinado lugar aqui na cidade. Eu passei isso para a polícia. E eles falam que não pode fazer nada, que isso já não é mais com eles, que tem que esperar a Polícia Civil, para a Polícia Civil dar andamento, porque quem tem poder de investigação é a Civil, não eles. O comerciante afirma que a polícia demorou mais de 2 horas só para registrar o boletim de ocorrência. A instrução que eu tive é que eu procure ser amigo, né, do delegado, seja ser amigo do comandante aqui da cidade,
porque se eu for amigo fica mais fácil de conseguir ter minhas coisas protegidas. O empresário, que é dono de uma rede de lojas, conta que já foi vítima de criminosos em pelo menos outras 4 unidades em Belo Horizonte, Santa Luzia e Contagem. O último arrombamento foi dentro de um shopping de Contagem há 2 semanas. Os ladrões foram flagrados pelas câmeras. Eles levaram cerca de R$200 mil em produtos. No caso de Sabará, o comerciante disse que vai fechar o estabelecimento. Eu prefiro fechar a loja, mandar embora os funcionários e ver o que vai acontecer. Mas, infelizmente, aqui nós não vamos ter condição mais de permanecer nessa cidade. Que absurdo. Começaram hoje as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem de 2014 e não ter tirado 0 na redação. As inscrições estarão abertas até esta quarta, dia 10, e o resultado será divulgado na próxima segunda, dia 15 de junho, em uma única chamada. A matrícula deverá ser feita na instituição de ensino nos dias 19, 22 e 23 deste mês ainda. A massa de ar seco que atua sobre Minas mantém o tempo estável nesta segunda sem chuva em todas as regiões. As temperaturas caem um pouquinho apenas no centro-sul e no oeste. Na capital, dia de céu claro com máxima de 26 graus. Em Ouro Preto, a máxima é de 22. 28 graus em Uberaba. Em Salinas, os termômetros atingem 29 graus. E 25 em Varginha. Ao vivo a gente vê a imagem de Belo Horizonte, do alto da Serra do Curral, dia de céu claro, sem nuvens. A temperatura neste momento é de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 47%. Ondas de calor, suores noturnos, ganho de peso, insônia, irritabilidade, entre outros sintomas que são característicos da menopausa, podem ser combatidos com uma alimentação correta. Uma dieta equilibrada e suplementos alimentares aliviam esse desconforto típico do período caracterizado pela queda dos hormônios estrogênio e progesterona entre os 45 e 55 anos de idade da mulher. Nossa colunista mostra que dá para viver bem essa fase das mais difíceis para as mulheres nos campos emocional e físico. A chegada da menopausa é uma fase que pode deixar muitas mulheres apreensivas. Isso porque cerca de 70% delas podem sofrer com sintomas como dores de cabeça, insônia, ondas de calor. Mas a boa notícia é que existem alguns alimentos que têm o poder de amenizar estes sintomas e tornar essa fase da mulher muito mais leve e muito mais tranquila. Gente, como que foi para você esse comecinho aí da menopausa? Tem uma mistura de emoções, que a gente percebe que está passando um novo momento da vida da gente, sentimento de perda também, né? Que a gente deixa de ovular, de um monte de coisas que equilibra a vida da gente, até emocionalmente. Débora, esses sintomas é realmente por conta da baixa de hormônio, né? Exatamente, a menopausa é um momento que ele é marcado, né, por uma diminuição na produção de estrogênio e progesterona, que são hormônios que estão responsáveis aí pela própria alteração no metabolismo, às vezes deficiência de alguns nutrientes, como cálcio, por exemplo, né, que o estrogênio ele é responsável por manter níveis de cálcio adequado no organismo. Então é uma série, né, às vezes sintomas de depressão também. Então tem muitos fatores que envolvam aí esse período da menopausa. Cortei gordura, comidas oleosas, frituras e parti para o light. E aumentei verduras e frutas, líquido também, que a gente tem um mau hábito de não beber muita água. E a água é essencial. É uma qualidade de vida em geral, gente, associar alimentação, atividade física, comer regularmente, né, um conjunto de fatores para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E agora, com as orientações da Débora, a Magui vai dividir com a gente uma receitinha super legal que ela faz todos os dias e é uma receita simples de uma salada super saudável. Nós temos alface, rúcula, tomate, amora, pepino japonês, o molho e
as farinhas? Então, o principal é realmente esse composto, né, de farinha de soja e de linhaça, que a gente contém a isoflavona, né, que é uma substância presente na soja que diminui muito os efeitos da menopausa, que é calor e sudorese. E a linhaça com ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, previne também doenças cardiovasculares. Então, é uma combinação de todos esses ingredientes que dá essa vida, né, pra gente. Jogo em cima, simples assim. Vou misturando na minha salada e vou comendo. É uma delícia, todo dia. Então tem que ser realmente diário, porque não adianta a gente consumir um dia sim, um dia não. O organismo precisa de todos os dias essa reposição dessa isoflavona. Vocês viram mais uma vez que viver bem é uma questão de atitude. Faça também escolhas inteligentes e tenha uma vida muito mais saudável. Daqui a pouquinho a gente volta com um show de cabeleireiros feras em um congresso em Belo Horizonte. Aguarde para ver. Um congresso vai reunir o que há de melhor em cortes de cabelo e produtos de beleza na capital. O Minas Hair 2015 aponta as tendências da moda que estão fazendo a cabeça das mulheres e dos mais prestigiados cabeleireiros do país. Michele é dona desse salão no Barreiro. Ela tem 15 anos de profissão, fez várias especializações, inclusive fora do Brasil, e está sempre participando de cursos de reciclagem. A gente sempre tem o que aprender, então a gente sempre tem que achar que pode melhorar, porque aquele que acha que está bom, é esse que é o perigo, é esse que vai ver a crise, é esse que vai ver o salão vazio, porque não busca o que é novo. As clientes aprovam o trabalho e as novidades que ela traz. Cíntia procurou o salão da Michele porque quer mudar a cor do cabelo. É a confiança que ela passa pra gente, tanto ela quanto a equipe dela. Este mês, Belo Horizonte recebe o Minas Hair 2015, um congresso para profissionais de vários estados que buscam se atualizar com o que há de mais novo no mercado da beleza. É um evento exclusivo para trazer a novidade em primeira mão para o cabeleireiro, para que ele possa levar para os salões o que o que é mais procurado no mercado hoje, tanto no Brasil quanto no internacional. Esta edição terá a participação especial de Rodrigo Sintra, o cabeleireiro do programa Esquadrão da Moda do SBT. O Minas Hair acontece no dia 15, segunda que vem, no Dairé Hotel em BH. Informações você encontra no site minashair.com.br. Tem outras informações logo mais à noite nos nossos noticiários às 6h50 em todo o estado. Eu volto amanhã. Boa tarde para você.